criar realmente de haver essa distinção entre cânon e cânones? Ou será que quando estamos a falar de cânon estamos a falar de um conjunto de obras ou de autores que deviam fazer parte que seriam referências de uma certa literatura? Uma bandagem. Muito obrigado, senhor moderador, por esta palavra que me cede. Eu, antes de responder ou dar minha opinião sobre a sua questão, gostava de partir do princípio, a questão que tem a ver com prêmios. Mas antes ainda, queria dizer o seguinte: a instituição de literatura, ela de facto é criada, e nós conhecemos, de acordo com o professor Carlos Reis, pelos prêmios literários, pelo sistema de ensino, pela crítica literária e, se não me engano, por um outro fator que de facto que não me vem agora à mente, mas esses são os mais importantes. Quando num determinado país o sistema do ensino não é eficaz, de modo a que, portanto, forme os estudantes, criando dentro dos estudantes o hábito da leitura e o gosto pela sua literatura, então essa literatura está fadada, primeiro. E por que eu começo a falar sobre o sistema do ensino? Porque o sistema do ensino, de facto, é o fator mais importante que vem depois formar o crítico, okay? Porque agora estamos a falar também da crítica. É o sistema do ensino que depois também vai formar os júris. Estamos a falar de prêmios, ok? Mas tudo começa com o sistema do ensino. E podem acreditar que nós, tanto os críticos, possivelmente eu não seja, tanto os críticos quanto os júris e outros atores que fazem acontecer a literatura, nós começamos a aprender a ser como somos com o sistema do ensino não bem eficaz. Então começamos a já ir com as dificuldades. Segundo, prêmios literários. E depois os júris, ou pelo menos as pessoas que instituíram determinado prêmio, colocam aí a regra, por exemplo, tem que haver, por exemplo, a questão da identidade angolana, ou seja, o autor terá de se referir a palavras a chamada angolanidade, ou seja, escolher um critério de estética para impor aos autores. Isso não seria uma aberração à arte? Ou seja, não seria limitar a liberdade do artista? Portanto, se é verdade que o artista deve criar com a liberdade, então e encontra num prêmio que deve seguir regras, então penso, pelo menos essa é a minha lógica, que esses júris limitam a liberdade do escritor. E se limitam a liberdade do escritor, então quase que não estamos a falar da literatura como tal, porque literatura é liberdade. Porque o que é estética para esse jurado? Será então aquilo que eles chamam de identidade ou angolanidade, mas isso não é verdade. Como é que a angolanidade vai ser o critério para que um autor vença um prêmio? Eu sou de opinião que em todos os prêmios, quaisquer que fossem prêmios, não tivesse limitações, não tivesse essas regras para não haver limitação, ok? E o único critério para mim, o mais eficiente, seria então qualidade literária. Desde que a obra tenha qualidade literária. E o que é qualidade literária? Portanto, nós sabemos, qualidade literária começa já com a estética. Uma obra de poesia que não tenha estética, ainda que tenha conteúdos bons, portanto, não se fala desta obra, do ponto de vista da qualidade. A qualidade estética. E depois, olha, quando dissemos não tem que ser a angolanidade, quer dizer que também estamos a dizer que ninguém deve inovar, nenhum autor deve ser experimentalista.
nenhum autor deve trazer nova forma de escrita, porque aquela nova forma de escrita neste prémio não será tido nem achado. Por quê? Porque deve seguir a angolanidade. Ainda bem que o Mussango tocou neste assunto. E por isso é que agora vemos vários prêmios, ou vários livros a vencerem prêmios. Por quê? Porque só falou falou de qualquer coisa da natureza, ok? Portanto, não tem estética, mas como falou de cabaça, então vence. E eu estou a falar de livros de pessoas que hoje até são secretários de Estado e etc. E venceram prêmios e, portanto, desapareceram os livros, nunca apareceram. E essa é a questão que o Ernesto já esteve a dizer. Sim, eu queria só tocar um bocadinho a questão que tem a ver com críticos. E é uma pergunta que eu faria aqui à doutora Domingas Monte, e é a seguinte. Existe um departamento de crítica literária na Faculdade de Letras, portanto, doutora, anota essa questão. E por que eu faço essa questão? Porque a questão de respeitarmos um determinado conjunto de obras, okay, que se pretendem ser canonizadas, ou até autores, depende muito também naquilo que toca a crítica que se faz, que se pratica num determinado país. A princípio, a doutora disse que não existe críticos, de facto. Bom, até podia concordar, mas também quase que não há incentivo, não é, para tal. Pronto, se calhar diria, olha, o tempo, daqui a um tempo vai nos dizer um bocadinho sobre essa questão, se existem na verdade críticos ou não, mas que tenham a certeza que até agora não existiu críticos como tal. Por quê? Porque estamos sempre com uma literatura débil, okay? E ainda aproveito aqui agora, já que a doutora costuma participar em alguns desses jurados, que retirem o critério da angolaridade. Digam-me logo, esse critério faz mal à literatura angolana, nós hoje estamos a continuar assim por causa desse critério. Não pode ser. Critério único deve ser a qualidade estética e permitam que os autores criem novas formas de... Porque nós não podemos estar a seguir, por exemplo, nós não podemos estar a escrever, ilustre, nós não podemos estar a escrever sempre como Luís Mendonça, como Lupito Feijó, enfim, como os escritores que são da geração passada. Também para isso o cano não serve para isso. Isso não pode acontecer. Muito obrigado, acredito que teria mais nada.